a ideia de fazer uma versão em quadrinho da comédia veio a partir de um convite da editora Peirópolis, que queria fazer um clássico da literatura italiana em quadrinhos, e aí podendo escolher um, né, a comédia que é o texto básico assim, da literatura italiana, decidi por essa obra e pedi ajuda para o meu pai, que era um conhecedor, né, para me guiar um pouco, porque é um texto extremamente complexo assim, de se, de se transpor. Eu acho que o estudo dos clássicos no ensino médio, mas não apenas, né, é muito importante por nos permitir de abordar temas que são quase arquetípicos, né, para o ser humano, né, questões que envolvem todos nós, nossa história, né, lançar um olhar sobre o nosso passado e fora, além, né, da importância, da qualidade desses textos do ponto de vista literário. Isso de adaptação foi feito a quatro mãos, né? Meu pai fez uma primeira versão com um enredo, né, que contava um pouco da história de Dante, né, que teve uma história interessante. Ele foi exiliado de Florença, né, então escreve a comédia ao longo de 20 anos, no qual ele fica peregrinando pela cidade da Itália, hospedado ora por um senhor ou por um outro. E então esse contexto se achamos importante para conhecer um pouco mais o autor, que realmente teve uma vida muito particular e que acabou influenciando, inclusive, nas descrições, nas paisagens, e em todos os personagens que ele apresenta na comédia. Em relação ao texto, a editora propôs três autores, que é o Jorge Vanderlei, a Henriqueta Lisboa e o Haroldo de Campos, cada um para uma das cantigas do inferno, da Divina Comédia, né? Um pouco para enfatizar a diferença de estilo que o próprio Dante emprega em cada um dessas cantigas. A partir da primeira seleção do poema que meu pai fez, a gente tentou identificar os diálogos, primeiramente, e tentando pegar as partes mais esclarecedoras, mais significativas de cada passagem, né? E tentando sempre manter os versos na sequência, né? 3, 6, 8, né? Se possível 9, para manter uma afinidade com os versos e a métrica que o próprio Dante utiliza. Em relação às descrições, né? A gente pode condensar nas imagens, né? Que permitiram mostrar esses cenários assim, incríveis que o Dante visualiza na sua obra. Então, o desenho teve essa possibilidade, essa capacidade de sintetizar grandes partes do poema e os diálogos entraram na forma de diálogo em quadrinho mesmo. Bom, os desafios, né, da obra, além de familiarizar com a escrita, né, eu acabei seguindo uma indicação de um poeta, Eduardo Sanguinetti. Ele sugere ler a comédia sem ler as notas de rodapé. E isso realmente ajuda muito, apesar da dificuldade no começo, né? A gente começa a. Quando a gente começa a pegar o ritmo, a narração do próprio Dante, não tem ninguém melhor que ele para explicar a comédia para a gente, né? Então a gente vai entrar na história e à medida que a gente entra fica mais fácil entender, e isso foi muito importante. Eu recomendo para todo mundo assim, essa abordagem sem parar
naquela coisa de ler todas as notas de rodapé, que às vezes são mais volumosas que o próprio texto, né? E aí eu procurei também referências, autores que já enfrentaram a ilustração da comédia, né? Tem uma riquíssima iconografia que vai desde o século XIV, praticamente desde o começo da comédia, né? Teve versões ilustradas. Então, tem uma de 1500 do Botticelli, que é pensado como uma paisagem contínua, né? Como se o Dante e Virgílio andassem ao longo do inferno, descendo, né? Se juntar todas as páginas, dá para criar um grande mapa do inferno. Então, Botticelli eu optei como referência para o Purgatório. Para o inferno, peguei um autor, talvez o mais conhecido, né? Doré, Gustave Doré, que fez uma versão no século XIX, me parece. E para o Paraíso, que é extremamente complexo, pois Dante descreve luzes dentro de outras luzes, assim, e eu tentei voltar para a iconografia do século VIII, IX, no período no qual se formam as imagens sagradas, religiosas, né, os ícones, e essas imagens têm a característica de serem bastante impessoais, né? Ou seja, elas tentam representar sem um excesso de personalização dos personagens, né? São um pouco mais abstratas e rostos um pouco mais genéricos, e me pareceu apropriado para o Paraíso pegar essas referências para dar um certo caráter hierático, assim, sagrado aos personagens e menos pessoal, personalizado. Assim. Mas como italiano, a comédia sempre foi um texto que sempre cativou, né? Na escola a gente lia essas passagens, como a descrição da porta do inferno, né? Da entrada, eram muito cativantes, enigmáticas e pareciam muito hostis, né? Difíceis de se ler. Então foi uma forma, depois de muitos anos, eu estando aqui no Brasil já, foi uma forma de me aproximar de uma parte da minha vida e de toda uma cultura, né? A distância de tempo, com um outro olhar mais maduro, então foi muito enriquecedor e gratificante. Eu cheguei a pensar em fazer o Orlando Furioso do Ariosto, que é um texto muito interessante e volumoso, porém, né, empenhativo. Acho que não sei se eu teria fôlego de abordar esse livro. Acho que os dois autores que mais eu gosto, assim, um é o Luigi Pirandello, tem um livro dele, escrevia peça de teatro, assim, é um autor já mais moderno, começo do século XX. Tem um texto dele que é Assim é, se lhe parece, no qual ele vai propondo uma solução para uma história, para uma diatriba que tem, né, entre algumas pessoas e vão em busca de qual que é a verdade e eles não conseguem, né? O resultado é que cada um tem um pouco da verdade. Assim. É um texto que eu acho muito emblemático, eu gosto muito, mas talvez o que mais gostaria de fazer é alguma obra do Gianni Rodari, por exemplo, o Gelsomino nel Paese di Bugiardi, né, que é uma história mais recente, relativamente, né, ainda do século passado, mas na qual ele conta a história de um menino que tem uma voz poderosa, que quebra os vidros, faz amadurecer as peras nas árvores, e ele chega num país onde todo mundo mente. Acho que é um desses textos que eu acho mais interessante pelas implicações e pela abordagem do próprio Rodari, que é um dos maiores autores, talvez, para o público juvenil.